Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo informações para você direto de Brasília nesta segunda-feira. E não é segredo para ninguém que a semana começa, sem dúvida, com a pauta da intervenção no Rio de Janeiro. Não se fala em outra coisa aqui em Brasília. Eu vou trazer para você os detalhes do que está acontecendo, das reuniões que estão acontecendo, das informações que eu trouxe em primeiríssima mão, inclusive, para quem acompanha a Jovem Pan logo pela manhã, no Jornal da Manhã, das reuniões, das agendas que estão acontecendo aqui. O presidente Michel Temer está remanejando a agenda o tempo todo, discutindo a intervenção o tempo todo, e hoje o decreto será votado na Câmara dos Deputados. Também informação que eu trouxe para você em primeiríssima mão ainda ontem e hoje de manhã, um pouquinho. O Nicolas dizendo live gravada. Não é gravada não, Nicolas, é ao vivo. Não tem nada de live gravada, é absolutamente ao vivo. A Mirelle, a intervenção de fichinha, né, Joyce? Eu vou explicar para vocês o que é a intervenção, o que poderia ser, o que é passível de crítica e o que não é passível de crítica, tá? Então, você, antes disso, vai curtindo e vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando. Vamos lá, gente. Como eu disse para você, a pauta da semana vai ser a intervenção. O decreto foi assinado pelo Michel Temer no final do carnaval, foi logo depois daquele massacre, né, no Rio de Janeiro, e assim como no Brasil como um todo, Brasília também está dividida. Parte apoia, parte não apoia e parte quer só encher a paciência, que é o caso da turma do PT, que quer obstruir a votação ainda hoje aqui na Câmara dos Deputados. Então, o presidente Michel Temer está discutindo isso com ministros agora de manhã. Ele convocou uma reunião, chegou a cancelar uma reunião que tinha com alguns ministros para trocar a reunião pelos conselhos consultivos, né? Gente que vai lá e dá conselho para o Michel Temer. Lá estão os ministros de defesa, lá estão o ministro de planejamento, o ministro chefe da Casa Civil, enfim, alguns ministros que estão em torno dele, mas também os presidentes da Câmara, do Senado, os líderes da Câmara, do Senado. Ele também chamou a tropa de choque aí da base aliada da Câmara, porque quer garantir quórum. É preciso que pelo menos 257 parlamentares estejam hoje na Câmara dos Deputados para que a sessão seja aberta. Só que hoje é segunda-feira. E segunda-feira, todos nós sabemos, é dia que parlamentar não dá as caras em Brasília. Não gosta de dar as caras em Brasília. O Congresso é totalmente esvaziado. De vez em quando tem meia dúzia de gatos pingados andando pelo Congresso. Mas o presidente fez esse chamamento urgente para fazer essa votação. Tanto que é uma sessão extraordinária e em regime de urgência, né? Então, o presidente chamou os líderes, né, da base, chamou os líderes do Senado, os líderes da Câmara, para fazer com que eles tragam no laço os deputados para votar, né, esse decreto, que é o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Então, por isso que a agenda foi marcada, essa sessão de votação foi marcada já para noite, 7 da noite é o horário de previsão. Eu acho, gente, que isso aí vai virar madrugada. Se eu bem conheço a situação aqui em Brasília, o deputado vai começar a chegar 8, 8h30, 9, aí vai lá, marca a presença, o outro não marca a presença. O pessoal do PT tá prometendo fazer obstrução, né? Porque o pessoal do PT não faz nada que preste na vida. Então, agora eles querem continuar comprometendo, né, o mínimo de ajuda que o governo federal está dando aí em relação ao Rio de Janeiro. Agora, muita gente me pergunta e tem me perguntado, Joyce, a intervenção é boa para o Rio? A medida é boa para o Rio de Janeiro? O governo acertou, o governo errou, você apoia, você não apoia? Gente, tem um ditadozinho popular que é assim: o inimigo do ótimo é o bom, o inimigo do bom é o ótimo, né? Então a intervenção vai resolver a situação no Rio de Janeiro? Claro que não, minha gente. Claro que não vai resolver a situação num passe de mágica. Canetas e papéis não resolvem um problema grave como esse no Rio de Janeiro. Ponto. Primeira coisa. Agora, os sabichões de plantão, porque tem muito sabichão, tem sabichão em tudo que é lugar, sabichão na imprensa, sabichão na Folha, sabichão no Estadão, sabichão na Globo, sabichão em tudo que é lugar, né, dizendo, não, porque a intervenção é um absurdo, porque isso, porque aquilo, o PT batendo. Qual é a solução? Qual é a solução? A intervenção é a medida ideal? A intervenção que eu estou dizendo na área de segurança? Não, não é a ideal. Mas é a possível com esse governo que nós temos. A gente sabe, esse governo não é forte o suficiente. É um governo fraco para fazer uma intervenção total
que é o que eu defendo, e há muito tempo colocando essa carinha para bater, enquanto na turminha do politicamente correto fica, ai, Joyce, não é intervenção militar não, tá, gente? Intervenção total. Eu defendo fechar o Rio de Janeiro, sitiar, estado de sítio, fecha tudo, né? Destitui o governo, joga pra fora Pezão e sua quadrilha, joga pra fora aquele bando de bandidos da Assembleia Legislativa. Eles são bandidos, foram presos recentemente, né? Soltos depois, mas foram presos recentemente, né? Então, tira os corruptos do judiciário, do Tribunal de Contas, só se afasta a polícia, troca a polícia, faz uma força de segurança, uma força policial de outros estados, com policiais que não tenham tido ligação com os chefes do tráfico, porque é muito difícil separar nesse momento o joio do trigo, qual é o policial que é o policial honesto e qual é o policial que está ligado com o tráfico de drogas. Então é isso que eu defendo. Essa intervenção total e absoluta federal no Rio de Janeiro. Aí sim, nomeia-se uma comissão e um interventor para fazer a guerra, o enfrentamento com o tráfico de drogas, para prender todos os traficantes por atrás das grades. Traficante que enfrentar a polícia, né? Traficante que atirar em policial, recebe tiro de volta, tomba. E tem que ter lei para proteger, tem que ter um salvo-conduto para quem tá na guerra, para soldado que tá na guerra. Não adianta mandar soldado pra guerra para enfrentar bandido armado até os dentes com fuzil R15, .40, com artilharia que derruba avião, helicóptero, armado com uma pistolinha ou com 38, com coletinho à prova de bala vencido, curto, né? Com arma que não funciona direito. Não adianta. E ainda sem a garantia de que se matar bandido, não vai ser punido na justiça. Então, tem que consertar, tem que dar uma cara melhor para esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro, mas já é um passo. Como eu disse para você, eu defendo a intervenção total. Esse governo não vai fazer, e nenhum outro governo, pelo menos dos que passaram. Eu não sei o que vai chegar. O que vai chegar, a gente tem que esperar chegar. Mas esse governo não vai fazer, os outros também não fariam. O governo não é forte o suficiente, é fraco. E não tem a coragem de fazer a intervenção nesse nível, uma intervenção firme, total. Mas como eu disse para você, teve a coragem de dar um passinho. Ah, mas vai usar isso politicamente, mas vai usar isso na eleição. Gente, pelo amor de Deus, põe a mão na cabeça. Põe a mão na consciência. Nós estamos falando de um estado que vive, o Rio de Janeiro, vive uma guerra civil. Pessoas são mortas todo dia, metralhadas, o tráfico de drogas manda em tudo, inclusive no governo. É um narco-estado. É muito fácil falar de fora quando quem está morrendo são os cidadãos do Rio de Janeiro, são as crianças do Rio de Janeiro, são as mulheres, os homens, os idosos do Rio de Janeiro. Então, é um passo pequeno, sim, pequeno, mas é um passo. Agora, qual é a nossa função? Nós, né, os analistas de política desse Brasil, você, cidadão, eleitor desse Brasil, é pressionar o governo para que possa respaldar esses soldados que estarão no Rio de Janeiro. Não é possível, né, que aqueles que estarão fardados no Rio, enfrentando bandidos, que já circularam, inclusive, vídeos no final de semana pela internet, armados até os dentes, dizendo que estão esperando o exército, né, com bala na agulha, não é possível que esses homens sejam orientados a bater um papinho, né, a dialogar, que não possam atirar em bandido. Ah, não, mas esse bandido tinha 17 anos e 363 dias de idade, então era menor, coitadinho. Não, mas ele estava armado, com 2.40, 5 R15, o fuzil, granada. Não, mas era menor, tem estatuto. Então, o soldado que foi pra guerra e se arriscou e atingiu um bandido desse vai ser punido. Não pode, gente, não pode, né? Então, agora cabe a todos nós pressionar o governo, né, para que... Travou, voltou. O que cabe a todos nós é pressionar, né, o governo, o Congresso, para que esses homens que estão indo para a guerra enfrentar bandidos, assassinos, traficantes, quadrilheiros, para que esses homens tenham respaldo. Todo tipo de respaldo. Respaldo legal, respaldo no armamento, eles têm que estar armados até os dentes, né? Tem que estar dentro de tanques de guerra, porque eles estão indo para a guerra, né? E o respaldo da sociedade. Nós precisamos respaldar esses homens. Esses homens estão indo para a guerra.
literalmente, um estado de guerra civil para ajudar a salvar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, do jeito que está, não tem mais jeito. Então, minha gente, é muito fácil cruzar os braços e dizer, olha, tá errado, o governo tá fazendo tudo errado. Não, é muito melhor fazer assim, fazer assim. Então não faz nada. Se não for fazer o ótimo, não faz nada. Gente, alguma coisa é preciso que seja feito, ou alguma coisa é preciso que seja feita imediatamente. A população do Rio de Janeiro não suporta mais. Então, repito, eu apoio a intervenção total federal no Rio de Janeiro. Apoio a intervenção total. Mas e essa, que é uma intervenção meia sola? Eu deixo de apoiar? Não, eu não deixo de apoiar. Eu apoio também. Apoio essa, apoio mais. Apoio força, né? Apoio mais comunicação com as Forças Armadas, faltou isso também, o governo se atrapalhou um pouco na estratégia, não conversou com os oficiais das Forças Armadas com antecedência, foi tudo muito no afogadilho. Agora, minha gente, é consertar o que não foi feito certo, é fazer a coisa caminhar do jeito que deveria ter sido, é fazer com que as Forças Armadas cheguem no Rio de Janeiro e limpem o Rio de Janeiro. Eu quero ver de novo aquela imagem de 2013, né? Uma imagem que está circulando na internet, com tanques e tanques de guerra circulando pelas estradas, né? E eu quero ver essas imagens de tanques e tanques de guerra em direção ao Rio de Janeiro. Por quê? Para ver o Rio de Janeiro livre. O Rio de Janeiro é refém. Refém dos bandidos que estão em todos os lugares. Refém dos bandidos que estão no morro. Refém dos bandidos que estão no legislativo, refém dos bandidos que estão no executivo, refém dos bandidos que estão no judiciário, refém dos bandidos que estão no Tribunal de Contas, refém de bandidos que estão no Ministério Público. Tem bandido para todo gosto, tem bandido para todo lado. Então, a ação, como diz a Delma aqui, tem que ser imediata no Rio de Janeiro. E essa é a pauta aqui em Brasília, essa é a pauta que vai tomar conta do dia. Como eu disse para você, o presidente Michel Temer já começou o dia reunindo esses dois conselhos consultivos, né? Que literalmente são o nome diz tudo, né? São conselhos consultivos, são pessoas que aconselham o presidente, não tem poder de veto, mas a pauta era a intervenção, ainda segue a reunião aqui no Palácio e durante a tarde e a noite a discussão vai ser na Câmara dos Deputados às 7 da noite, portanto, a votação desse decreto. Lembrem-se, o decreto vale imediatamente, né? Mas ele precisa passar pelo Congresso Nacional. A expectativa do governo, e é maioria simples, tá? Não precisa ser 3/5, 2/3, não, é maioria simples. Então, tem que ter 257 deputados lá para abrir a sessão e iniciar a votação. A expectativa do governo é que isso seja aprovado, até porque a relatora mesmo do processo do decreto diz que não há outro caminho e não há outro caminho, gente. Se alguém tiver uma grande ideia genial, por favor, compartilhe com o Brasil. Né? E eu pergunto por que não compartilhou antes, né? Porque a gente precisa, de fato, de uma solução para o Rio de Janeiro. É isso, vou ficando por aqui, trago para vocês mais notícias direto de Brasília durante a tarde. Beijo para vocês, você que não está no meu canal lá no YouTube, corre e se inscreva.